Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o GP da Áustria de Fórmula 1, certo? Foi um GP bem disputado, bem polêmico, com muitas controvérsias, com muitas brigas, certo? E com muitas disputas em pista também, né? E nós vamos comentar, né? Começar pela largada, que foi uma largada tranquila, né? O Verstappen que largou na pole e assumiu a ponta logo na frente, Lando Norris em segundo conseguiu manter a posição, Russell conseguiu manter a terceira posição. A disputa ficou mais entre o do quarto em diante, né? O Hamilton conseguiu tomar quarto lugar do Sainz e foi atacar o Russell, mas o Russell permaneceu, né, na sua posição, na sua terceira posição. E o Leclerc foi o grande prejudicado nessa largada, né? O Leclerc ele vinha, né, ali da sétima, oitava posição, tentou ali passar, né, o Pérez logo na largada, sendo que aí apareceu o Piastri por fora e acabou que o Piastri, quando foi fazer a curva, acabou batendo na asa dianteira do Leclerc, e isso arrancou a asa dianteira e o piloto monegasco ele acabou precisando trocar a asa, acabou, né? E acabou fazendo vários pitstops durante a corrida. Mesmo assim, né? Já adianta aqui que ele terminou na 11ª posição, mas não marcou pontos, né? Acabou sendo uma corrida praticamente inútil para ele, né? Enquanto isso, as distâncias entre os três primeiros permaneciam ali constantes, com o Verstappen abrindo pouco, isso daí foi no primeiro stint. No segundo stint continuou, né, a diferença aumentando, né, os pilotos saíram do pneu médio para o pneu duro e a distância foi aumentando. A disputa acabou ficando mais pelo pelotão do meio, com as Haas, Alpine, também as Racing Bulls tentando disputar ali posições para posições de pontos, né? Acabou, né, sobre esse núcleo aqui do meio, que a Haas sempre foi beneficiada, né? O Nico Huckenberg acabou ficando com um bom sexto lugar, o Kevin Magnussen acabou ficando com um bom oitavo lugar. Tudo isso muito devido à estratégia deles de fazer o undercut, né? De parar cedo e esticar, né? No segundo e no terceiro stint deles. Eles acabaram esticando e lograram êxito né? Nessa condição, né? De pista, de corrida. Sobre mais nos pilotos da frente, aconteceu que novamente o carro da McLaren do Norris ele cresceu, né? Ele teve um rendimento acima, né, dos demais, isso indo para o final ali. E a distância que era de 8 segundos, pouco a pouco começou a cair para 7, para 6, certo? Tanto que, sendo que aí, né, na segunda parada do Max Verstappen, ainda aconteceu um erro, o pneu traseiro esquerdo do piloto, né, é, piloto holandês, acabou ali ficando enroscado, né, a porca ficou enroscada, não saiu tão fácil, fez um pit stop de 6 segundos e meio, nisso propiciou que a distância para o piloto inglês, o Lando Norris, caísse, né, para 2,8, sendo que nesse stint a McLaren voltou mais rápido e estava ali se aproximando cada vez mais, até que a distância ficou menor que um segundo, faltando ali umas 13 voltas para o final, 14 voltas. A ultrapassagem do Norris parecia assim inevitável, né? Sendo que Norris ele estava adotando uma postura de fazer uns mergulhos na curva 2. Ele tentou fazer isso 3 vezes. Na primeira vez, né, ele mergulhou por dentro, mergulhou tão forte, tão brusco que acabou, né, passando dos limites de pista. Tanto, e ele até volta na frente, né, do Max, mas ele tem que devolver posição, porque ele ultrapassa passando da pista e ganhando vantagem, e nisso ele teve que devolver posição. Na volta seguinte, praticamente, na verdade, com as 2 voltas depois,
O Norris ele tenta ultrapassar de novo, mergulha por dentro. Dessa vez ele não passa tão direto, mas acaba forçando o Max para fora da pista, que ele volta, né? O Max dessa vez ele volta na frente, mas aí teve uma polêmica se o Max deveria devolver posição, mas como o, foi o Norris que forçou, né? E o Norris tentou ultrapassar ele, forçou o movimento. Os diretores de prova decidiram por não penalizar, né, por não punir o Max Verstappen, não investigar o acontecido. E na terceira vez foi quando aconteceu toda essa polêmica, né? O Norris ele tentou ultrapassar, dando o mergulhão por fora dessa vez. O Max ele deu uma mexidinha por fora no último momento. Os dois acabaram se tocando uma vez. Depois o Norris ele acabou tocando, ele vira para cima do Max, toca na roda traseira, né? O pneu que já tinha do Max já tinha sido furado no primeiro toque, ele acaba ficando ainda mais danificado, mas ele ainda consegue continuar na pista, sendo que o Norris acaba ficando também com furo e com o carro muito danificado, desajustado, né? E aí ele tem que abandonar a prova. E aí fica em 20º. Enquanto isso, o Max, ele por aquela defesa errante que ele fez, que mexeu um pouquinho, né, para o lado de fora, acabou sendo punido com 10 segundos por causar a colisão, né? Tanto que a gente tem aqui nas notas, né? A gente tem uma punição do Albon por passar a linha de pit, a gente tem o Norris que recebeu 5 segundos por track limit, né? Ele, lembrando que o Norris, nesse tempo todo, né, nessa briga toda, ele estava cruzando os limites de pista e ele estava já chegando a quarta vez, então fatalmente ele seria punido por 5 segundos, e foi punido, né? E sendo que o Verstappen acabou sendo punido também por conta da colisão, certo? Nisso, quem se beneficiou bastante foi o George Russell, que estava ali em terceiro lugar tranquilo, não tinha condições, né, de, de a se brigar por posição lá na frente, mas ele acabou ali herdando essa primeira posição, né? E nisso, vamos falar um pouco sobre o Russell, que acabou vencendo a prova. Ele vence a prova, fatura aqui 25 pontos. Piastri ficou em segundo, fez uma corrida de recuperação boa, também se beneficiou pela colisão, né, de Verstappen e Norris, ficou em segundo. E o Sainz, que estava no momento ali de baixa em algumas corridas, mas nessa corrida ali ele fez o terceiro lugar e acabou perdendo aqui 15 pontos, né, para o campeonato. Sobre o Russell, foi uma bela vitória dele, segunda vitória na carreira. Russell que, ao meu ver, está sendo marcado muito por, assim, ter os seus ganhos muitas vezes sendo contestados, esquecidos, né? Tendo muitas vezes o pessoal diminuindo os feitos dele, essa é a expressão. O George Russell ele ficou na frente do Hamilton no Campeonato de Piloto 2022. As pessoas ficaram falando: ah, o Hamilton foi prejudicado por questão de fazer ajustes, fazer acertos, aí diminuiu o efeito do Russell. O Russell ganhou uma corrida em 2022 e as pessoas diminuíram também o efeito, falando: ah, o Hamilton deixou ele ganhar. E agora ele ganhou sua segunda prova, né? E, de novo, possivelmente as pessoas falarão que ele só ganhou porque teve a batida lá na frente. Tudo bem, pode ter esse contexto, mas o fato é que o piloto ele está numa melhora, ele vem de alguns pódios, né? Ele vem de resultados melhores, né? A Mercedes vem melhorando e ele vem também produzindo mais. Foi o pódio no Canadá mesmo, com toda uns acidentes lá com o Piastri. Mas assim, ele vem produzindo, né? Ele vem andando cada vez ali mais na frente. E aí, uma vez assim, a sorte acontece. Mas
Ele é um piloto que está em crescimento, é um piloto que pode futuramente ser um cara que pode ser um dos grandes destaques da Fórmula 1, certo? Tivemos também, para a gente comentar, o Fernando Alonso, que acabou batendo no Guanyu Zhou, né? Uma batida bem feia, né? Mas o Guanyu Zhou ainda conseguiu continuar na corrida e o Fernando Alonso recebeu 10 segundos de punição, né? E basicamente a gente tem agora o Mundial de Pilotos, né? Para a gente comentar. E basicamente o Verstappen acabou se beneficiando com tudo, certo? Ele aumentou a vantagem para o Lando Norris. A vantagem agora está em 81 pontos, né? Até o início do final de semana estava em 69, foi para 81, ganhou a sprint em cima do Norris. Estava em 70, né? Ele ganhou a sprint para cima do Norris e depois acabou também. Não, na verdade foi 71, porque o Norris ficou em terceiro na sprint, né? Tá, foi de 69 para 61 na sprint. E na corrida acabou aumentando para 81 porque o Norris não pontuou e o Verstappen faz 10 pontos, né? Pelo quinto lugar. O Leclerc permaneceu em terceiro. O Carlos Sainz é que subiu aqui um pouquinho na classificação, estava ficando bem para trás e com esse terceiro lugar. O Piastri também já está incomodando o Sérgio Pérez, que faz um ano fraquíssimo, né? Essa corrida novamente do Pérez foi lastimável, assim, muito fraco, não conseguiu avançar e ainda mais ele sofreu punição por limite de velocidade no pit lane, ou seja, está sendo um desastre. E a gente vê o Gasly, o Ocon também subindo na classificação. O Gasly, no caso, né, que foi quem pontuou, que está subindo aqui, está com 6, para quem estava com 0 há um pouco tempo. E o Nico Huckenberg somou uns pontinhos bons, né? Somou como sexto lugar, ele somou 8 pontos, estava com apenas 6, já passou o Daniel Ricciardo, né? E o mais interessante é a gente olhar também o Mundial de Construtores, certo? Que na frente não teve tanta mudança, né? A Red Bull continua na frente com uma boa vantagem, mas a gente vê aqui o avanço da Alpine e a gente vê a Haas também, né? Fazendo seus pontinhos e a Aston Martin estagnada, né? A vantagem da Aston Martin para a Racing Bulls para a Haas é bem grande, mas tá bem interessante, tá bem assim, triste, né? Decepcionante como a Aston Martin está ficando para trás. E nisso tá tendo uma briga boa da McLaren chegando para cima da Ferrari, né? Porque a Ferrari nas últimas corridas está pontuando muito pouco, a McLaren está pontuando um pouquinho mais e a Mercedes também está avançando, né? E isso ajuda a Red Bull, mesmo com o Pérez pontuando mal, a ficar com uma vantagem sempre ali grande, né? Uma vantagem está acima de 60 pontos, faz umas 3 provas que permanece assim, mesmo com o Pérez por pouco pontuando, certo? Semana que vem, já no próximo domingo, vai acontecer o GP, né, da Grã-Bretanha. Deve ser um GP muito quente, vai ter muita provocação, né, no paddock, por conta de tudo que aconteceu, né, dessa batida do Verstappen para cima do Norris e tudo. A McLaren, que corre em casa, vai quer jogar a pressão da mídia para cima da Red Bull. A Red Bull também vai responder, vai ser muito interessante. Sugiro, né, a vocês que possam assistir, porque vai ser muito quente. O campeonato está ficando mais quente, o campeonato está ficando mais interessante, né? E vamos ver o que vai acontecer se a McLaren continua nessa subida. A tendência é que sim, né? Porque se até na Áustria, né, a McLaren conseguiu mostrar que no final da prova avançou, foi para cima,
Vamos ver se na Grã-Bretanha isso pode acontecer. Lembrando que a Red Bull deve trazer atualizações, né, no carro. Muitas equipes também vão trazer atualizações, então isso vai ser bem interessante, né? E se você gostou desse vídeo, né, deixa o seu like, compartilha, comenta, né? Se inscreva no canal, né? Não se esqueça. Eu estou notando que o canal pouco a pouco está ganhando inscritos, está crescendo. Estou muito feliz com isso. Isso ajuda bastante esse projeto, a gente melhorar, né? A gente crescer mais, porque o propósito é justamente a gente ir pouco a pouco melhorando as coisas, vendo o que está dando certo, o que está dando errado. E muito obrigado pelo apoio e até a próxima.